Queridos, semana passada oramos bastante pela Suelen e me faz necessário comunicar a vocês que ela veio a falecer na quinta para sexta, quarta para quinta. A Suelen veio a constatar-se o óbito. Eu tive o privilégio de vê-la no sábado anterior. Como eu falei para vocês, eu fui no CTI e eu cheguei lá. O que me chamou muita atenção, a Suelen, só para os visitantes que estavam aqui, a Suelen é uma jovem de 26 anos que casou há 1 ano, engravidou, estava grávida de 6 meses e teve uma eclâmpsia. E ela nunca teve histórico de pressão alta, estava ótima de saúde e a pressão subiu tão rápido que estourou os órgãos dela interno, tudo. Estourou uma veia na cabeça, encharcou o cérebro dela de sangue. Foi minha aluna em 2012 e há 10 dias antes a gente tinha conversado pelo WhatsApp, ela compartilhando que ela estava vivendo e que ela queria nos visitar. Isso mexeu muito comigo. Fui até o CTI, consegui entrar, peguei na mãozinha dela e, irmãos, eu orei. E eu confesso que eu orei com todas as minhas forças e onde tinha fé dentro de mim, eu fui buscar. E orei, e essa oração me conduziu a esse lugar do que vamos repartir hoje. Hoje nós vamos compartilhar sobre um evangelho de poder, mais especificamente sobre os sinais e milagres. Vamos entender um pouco mais isso. Justificando a minha oração pela vida. Eu não acredito que o próprio Deus intenta a morte. Eu não acredito. Eu acredito que Ele é vida. E Ele ambiciona vida eterna para todos nós. Vida aqui e vida lá. Provas disso, o próprio Jesus nunca passou diante da morte e a morte passou ilesa. Ele sempre trouxe vida. Então alguns oravam assim: não, se for a vontade de Deus que ela morra. Aí eu, como assim? Não consigo entender isso. Ele é vida. Tá bom, então por que ela morre? Porque existe legalidade à morte ainda no nosso meio. A morte, quando entrou em Adão, ela teve o seu espaço reservado e tem influência na história e no ser humano. Até o dia de Cristo, até o dia que Ele voltar. Que aí seremos ressurretos e o nosso último inimigo a ser vencido é quem? É a morte. Foi o último de Jesus e Ele venceu e por isso nós venceremos. Ele ressuscitou e por isso nós seremos glorificados com Ele. Então se você me perguntar, sempre você vai orar por vida? Sempre. Mas você nem orou para saber se Deus queria matar? Como assim Deus queria matar? Tem a ver com o caráter de Deus isso? Então isso foi a minha oração, isso me levou a esse lugar que nós vamos estudar hoje. Eu peço muita atenção, pessoal, porque é um assunto que demanda muita atenção, talvez vai desconstruir, e desconstruiu em mim essa semana, ontem, altas madrugadas, revisando teologicamente com algumas pessoas se eu não estava desviado ao pregar o que a gente vai pregar. Atos capítulo 3, versículo 1. Senhor, nos ajuda. Senhor, nos ajuda. Nos faça mortais, honestos, diante da verdade que é a Tua palavra. Fixa os nossos pés na Tua revelação e na instrução que Teu Espírito pode nos dar, através de cada letra, de cada vírgula e de cada ponto. Extrapole, Pai, os meus dons pessoais e ministre o Senhor mesmo, o Teu próprio Espírito, a nosso coração, em nome de Jesus. Pedro, Atos capítulo 3, Pedro e João subia ao templo para a oração nona, da hora nona, próximo às 15 horas da tarde. O judeu contava a hora depois do pôr do sol, do nascimento do sol.
Então, se o sol nascesse 6 horas, eles contavam as horas a partir das 6 horas. Então, hora nona é 15 horas. Então, próximo das 15 horas, ele subiu para orar. E era levado um homem coxo de nascença, o qual punha diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Vendo ele a Pedro e a João, que ia entrar no templo, implorava que lhes dessem uma esmola. E Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata, nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. E tomando-o pela mão direita, e levantou, imediatamente, e os seus pés e tornozelos se firmaram. E de um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu-o todo o povo e a andar e a louvar a Deus. E reconheceram ser ele mesmo o que esmolava, assentado à porta formosa do templo. E se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Versículo 6. Pedro, porém, lhe disse: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Palavras iniciais. Eu acho que a igreja hoje está numa encruzilhada, porque muitas delas não podem falar o que Pedro falou. Pedro disse: eu não tenho ouro e prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Quais as comunidades que podem falar que não tem ouro e prata? Hoje você encontra muito ouro e prata e não encontra o que Pedro tinha, que era o poder. Não é isso? Hoje, a maioria de nós não pode dizer: não tenho ouro e prata, mas o que eu tenho eu te dou. Muitos diriam: eu até tenho ouro e prata, e não tenho poder. E isso, pessoal, de fato mexeu comigo, e fui estudar um pouco o livro de Atos. E o livro de Atos é uma transição entre o ministério de Jesus e o comissionamento da igreja. É uma transição. O próprio evangelista Lucas, que escreveu, dizem que o livro de Atos era um rolo que estava amarrado com o livro de Lucas, o evangelho de Lucas. Então, era Lucas, depois Atos, escrito pelo mesmo autor, Lucas. Atos é uma transição, tem o objetivo de ter uma continuidade das obras que Jesus teve. Gente, Jesus estava vivo anteontem, em Atos. Jesus estava vivo anteontem, operando e sinalizando que ele era quem ele dizia que era. Porém, para que se cumprisse a palavra, muitos começaram a persegui-lo, foi preso, foi sentenciado injustamente e foi morto para que se cumprisse o resgate de toda a criação e para que ele vencesse a morte, que era o nosso fiel espinho desde a queda de Gênesis capítulo 3. Jesus morre, ressuscita no terceiro dia, aparece aos discípulos, de maneira especial a Pedro, Pedro vacilão, que negou ele dias antes. E aí Jesus se mostra a Pedro e fala: Pedro, tu me amas? E ele não se revela apenas a Pedro, ele se revela a vários discípulos, estão na praia lá, comendo um churrasquinho de peixe, não é assim? E Jesus chega lá andando, e Pedro, ao ver, já arranca a roupa e vai correndo atrás dele, talvez uma segunda chance, e Jesus tem a segunda chance para todos nós. E Jesus se apresenta como o Cristo ressurreto. E ele se apresenta com muitas provas incontestáveis que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando Jesus
sobe aos céus, ele diz uma promessa para todos os seus ouvintes, e agora não só os discípulos, mais pessoas estão vendo, e ele diz: quando eu for, vocês receberão poder do alto, quando descer sobre vós o Espírito, conforme a promessa do profeta Joel, e todos vocês serão cheios do Espírito, cheios de poder, receberão poder do alto, dunamis. E aí vocês assim, cheios de poder, serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Esse é o livro de Atos. E quando ele fala poder aqui, pessoal, ele usa essa palavra dunamis, que significa, guarde isso, força, habilidade, poder inerente. Poder que reside em uma pessoa pela virtude da sua natureza. Poder para realizar milagres. Dunamis. Poder moral e excelência de alma. Bom, até aqui estava tudo bem, porém, sábado passado não ficou bem. Porque eu fiz a seguinte pergunta para ele. O Senhor disse: estou buscando isso, quero o teu poder, fui batizado com o Espírito, por que não levanta e anda? E essa foi minha crise. Por que não? Por que não tenho dunamis? Por que não? O que é sinais? O que é milagres? Temos vivido dias de aprofundamento nessa questão por causa dessa indignação da morte. E porque acreditamos que nos últimos dias a igreja seria o sinal, o instrumento primário para revelar que Ele está vivo. E se a igreja, como acreditamos ser, esse sinal, quando eu digo igreja, não estou falando denominação, eu estou falando o corpo dele, o corpo vivo. Se esta igreja será o farol sinalizador de que Ele está vivo, precisaremos de poder. Daí nos solicita entrar no ambiente dos milagres e nos perguntar: o que é milagre? Eles ainda existem? Se eles existem, para que e como eles se manifestam? Através de quem? Quem está habilitado a fazer? Eu acredito, eu ainda acredito em milagres. Tem essa propaganda aí, né? Canal 2. Você acredita em milagres? Aí aparece aqueles caras fazendo aquelas coisas. John Stott diria o seguinte, que os milagres são como estrelas no céu, distribuídas em grandes constelações. E a Bíblia, ela contém 4 grandes constelações de milagres. Primeira constelação de milagres, período de Moisés. Lembra? Joga a vara no chão, pega a vara de novo. Não é isso? Abre o mar vermelho, fecha. Pão do céu, enjoei de pão, carne. Estou com frio, coluna de fogo. Estou com calor, bonança. Primeira constelação. Segunda, período dos profetas. Lembra dos profetas? Lembra de Daniel? O que Daniel viveu? Jogado numa cova, e o quarto homem entra lá na cova. Mas quem que é esse que a gente está vendo? É ele. E Daniel sai de lá, cheira aí, não tem nem cheiro de fumaça. Terceira constelação de milagres, Elias e Eliseu. Lembra? Elias, gente, tinha uma capa. Essa capa é poderosa. Tem gente usando essa capa aí até hoje. Mas a capa de Elias, pessoal, ele usava, imagina o zorro.
Tipo isso. Ele usava uma capa amarrada aqui, e quando ele precisava de um superpoder, ele pegava a ponta da capa e batia no Jordão, e o Jordão... Está escrito. E essa capa é tão poderosa, X-Men, tipo X-Men, que quando ele foi assunto aos céus, a única coisa que restou dele foi a capa. E Eliseu, eu também quero. Foi lá, pegou a capa, voltou pelo mesmo caminho. Quem estava no caminho? O Jordão. O que ele fez? Pôs a capa, apertou e pá. E o que aconteceu no Jordão? Então, uma constelação de milagres ali. E o período de Jesus e os apóstolos? Uma quarta constelação de milagres. Então, a Bíblia, basicamente, ela tem 4 grandes constelações. É como se em cada época, em cada período da revelação de Deus, Deus precisasse bater um carimbo que Ele está vivo. Vou repetir. Em cada época da história da revelação de Deus para nós, é como se Deus autenticasse: olha, continuo vivo, continuo fazendo o que eu deveria e que prometi fazer. Pá! Continuo sobre os olhos sobre a terra. Puf. E milagres é um capítulo especial na vida de Jesus e dos apóstolos. É lindo estudar isso. Você fica cheio do Espírito Santo, porque é muito especial isso na vida de Jesus. E a primeira coisa que eu descobri é que os milagres de Jesus são sinais. Sinais. João capítulo 20, versículo 30 e 31. Nós vamos usar um pouquinho, porque a Bíblia, um pouco mais, porque eu não posso deixar dúvidas. Não pode ser algo da minha cabeça, né? João 20, 30. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais. Em algumas Bíblias está, outros milagres, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. João não chama de milagres, pessoal. João chama de sinais. Por que sinais? Porque milagre é uma linguagem, é um código, é algo que aponta para algo, que aponta para uma direção, que tem um significado que precisa ser compreendido. O milagre não tem um fim em si mesmo. Ele é uma linguagem de Deus para carimbar na história que Ele continua vivo. Primeira coisa que a gente aprende é que milagres é um sinal. Milagre é um sinal. A palavra sinal tem a ver com aquilo que transcende o curso natural da natureza. Sinais que antevêm notáveis, eventos notáveis prestes a acontecer. Prodígios pelos quais Deus confirma as pessoas que foram enviadas por Ele. Isso é milagre, sinal. Primeira coisa que eu aprendi nessa semana é que milagre é um sinal. Ele não é um fim em si mesmo. Segunda coisa que eu aprendi, que os sinais, se ele é um sinal, os sinais é o que testifica que Jesus era o Messias. Onde que está isso? Atos capítulo 2, versículo 22. Atos 2, 22. Varões israelitas, atendei a essas palavras: Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele, entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo que este, entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes crucificando por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não lhe era possível que ele fosse retido por ela. Versículo 32.
a este Jesus, Deus, ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Versículo 36. Estejam absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que esse Jesus que vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Ou seja, milagre é um sinal. E sinal de quê? Sinal que Jesus era o Messias esperado. O objetivo motriz dos milagres era o seguinte: mostrem para todos que eu estou vivo. E segundo, que o Jesus prometido, o Messias, é este que vocês mataram e que ressuscitou e que está vivo para todo sempre. Na tradição de Israel, acreditava-se que quando o Messias chegasse, ele ia sinalizar a chegada dele com 4 categorias de milagres, bem específicas. Primeira, ele curaria um leproso. Ele curou um leproso? Mateus capítulo 8, ele curou um leproso. Um não, ele curou aquele e depois curou 10. Lembra que só um voltou para agradecer? Curou vários. Outro milagre que era considerado messiânico, que só o Messias conseguiria fazer, era curar um cego de nascença, pessoal. Tinha vários cegos lá, mas o cego de nascença era considerado amaldiçoado por Deus, por isso que ele nasce cego. E quem pode reverter uma maldição divina? Só Deus, não é? Então somente o Messias, eles esperavam assim, poderia reverter a maldição que veio do próprio Deus. Olha como que eles imaginavam. E aí Deus cura um cego de nascença? Sim ou não? Cura. Ele cura um cego de nascença. Lá em João capítulo 9. Terceiro milagre que o povo de Israel acreditava ser o do Messias, é que ele expulsaria um demônio mudo. Gente, esse milagre é interessante. Depois você lê na sua casa, lá em Lucas 11, quando Jesus acaba de expulsar e aquele era mudo, e ele volta, a primeira coisa que as pessoas que estão à volta falam, sabe o que é? Ninguém olha para o que está curado, olha para Jesus. Fala, cara, ele só pode ser o Messias. Por quê? Porque ele já curou um leproso, já curou um cego de nascença, e agora está curando, está expulsando um cara, o demônio que o tornava mudo. E isso é qualidade messiânica. Ele é o Messias. O cara que estava com o demônio mudo saiu para lá e não teve nem ibope, mas o Jesus começou a ser visto como Messias. E o quarto é que ele ressuscitaria uma pessoa, de preferência depois do 4º dia, ou depois do 3º dia, né? Por quê? Porque em Israel existia uma lenda que a alma ficava no corpo da pessoa até o 3º dia. Então, para dar morte mesmo, tem que esperar 3 dias. Por isso que eles colocavam na caverna, o corpo ficava lá até o 4º dia, no 4º dia eles pegavam e enterravam. Jesus espera o 4º dia. Sabe a distância que Jesus estava até onde Lázaro estava? 10 quilômetros. Dava para ir no mesmo dia? Sim ou não? Até a pé. Não é? Jesus espera o 4º. Por quê? Porque existia uma profecia a respeito do Messias que ressuscitaria um morto. E para ele ser legitimamente morto, tinha que se passar 3 dias. E Jesus aguarda e vai no 4º. Gente, milagres é uma linguagem de Deus para mostrar a messianidade de Jesus. Ele é o Messias. Jesus era o Messias. Vocês o mataram. Ele ressuscitou, está vivo. E a prova disso é os milagres que ele está fazendo. Vejam isso. Terceira coisa que eu aprendo: que os milagres testificam a operosidade do nome de Jesus. O nome de Jesus não é uma senha, viu? Eu aprendi no seminário que era. Não é? Ficou, viu? Testificou. O nome de Jesus não é
não tem a ver com falar o nome, tem a ver quem fala o nome. Quem fala o nome? Você o conhece? Prova disso, David. Lembra de quando os apóstolos entram na cidade e começam a fazer uns sinais e tem um mágico? E o mágico fala assim: ok, quem que é esse Jesus aí? Vocês vão ganhar, se eu tiver esse poder que vocês têm, eu ganho muito dinheiro. E ele começou a fazer coisas em nome de Jesus. Só que não acontecia. Porque tem a ver com quem fala o nome. E espantem-se. Os discípulos estão sendo treinados, né? Aproximadamente 3 anos. E chega um determinado momento, Jesus fala assim para eles: agora vão em meu nome. Uau! Vocês me conheceram, agora vão em meu nome. Aí eles começam a ir nos... Como é que chama? Como é que chama, Tiago? Na circunvizinhança mais próxima. E falar para o coxo: levanta, em nome de Jesus. E o que o coxo fazia? Puf. Ser livre em nome de Jesus. Libertava. E aí eles voltam correndo para Jesus e falam assim: Jesus, que nome é esse? Nós estamos fazendo, está dando certo. Aí Jesus fala assim: é porque vocês estão me conhecendo. Existia poder no nome de Jesus. Operosidade de poder. Onde que está isso? Atos capítulo 4, versículo 7. E pondo-os perante eles, os arguíram: com que poder ou em nome de quem vocês fazem o que fazem? Então Pedro, cheio do Espírito, lhe disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo, e de modo por que foi curado, tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vocês crucificaram, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Terceira coisa que eu aprendi é que existe poder no nome de Jesus. Quarta coisa que eu aprendi é que os milagres autenticam o testemunho da vida dos que creem. É como se Deus utilizasse um carimbo a ser utilizado por aqueles que creem. O que eu estou dizendo a você é: para minimamente ver sinais, precisa crer. Precisa crer. Onde que está isso? Atos capítulo 5, versículo 12. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam-se todos reunir-se de acordo do pórtico de Salomão. Mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo lhe tributava grande admiração. Versículo 14. E crescia mais e mais a multidão de crentes, tantos homens como mulheres, agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em alguns daqueles. Afluía também muita gente da cidade vizinha e de Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos. E, presta atenção, todos eram curados. Uau! Nós estamos falando que os milagres autenticam a vida dos que creem. Recapitulando, os milagres são sinais. Os sinais apontam que ele é o Messias. Os milagres testificam a operosidade do nome de Jesus. E os sinais autenticam a vida dos que creem. Gente, é como se Deus batesse o carimbo em nós e autorizasse pessoas que o conhecem e que crê nele a ver sinais, e ele se projetar em sinais através de nós.
E qual que é a consequência disso? A expansão do reino dele. Não do reino dos homens, mas da salvação de pessoas, da cura, da libertação e da sinalização que Deus está vivo. A quinta e última coisa que eu aprendi, e essa é mais difícil um pouquinho, mas nós vamos chegar lá. Os milagres, pessoal, comunicam, não me batem, não jogam pedra, a perfeita humanidade de Jesus, não divindade de Jesus. Muitas vezes usamos os milagres para provar que Jesus era Deus. E de fato ele é Deus, né? Não estou dizendo que ele não é. Mas ele não é Deus. Ele não faz milagres porque ele é Deus. Ele faz milagre porque ele é humanamente perfeito. E eu vou explicar. Se nós pensarmos que somente Deus tem a capacidade de fazer milagres, creio que os milagres de Jesus não foram usados para ele mostrar sua divindade a todos, mas sim que ele nos aponta um caminho de proximidade com Deus e com o Pai, que pode nos empoderar. Na nossa aula de missiologia, quando eu fiz seminário, o mais eu disse assim para nós, que ele chegou num certo lugar lá, acho que na África, e na praça tinha alguns bruxos fazendo suas apresentações. E eles levitavam na frente das pessoas. E ele é uma pessoa bem idônea para falar o que ele estava falando. Ele não é de espetacularizar o Evangelho. Ele é uma pessoa equilibrada. Ele não falaria isso. E ele falou, David, as pessoas olhavam e o cara levitava. Em nome de sei lá quem. Quem conhece o Chris Angel? Alguém já viu alguma coisa dele? Não precisa ver muita coisa não. Só vou te falar por alto. O cara atravessa de um prédio para o outro andando no ar. Ele pegou uma moedinha, joga a moeda na boca, engole e a moeda você vê ela andando assim, ó. Aí ele corta com estilete e a moeda sai. Bom, se nós falarmos que Jesus fazia milagres para provar que ele é Deus, nós vamos ter que ir lá em Filipenses capítulo 2 e ler aquilo ali com bastante cuidado, porque lá diz que ele, tendo a mesma forma de Deus, ele se esvaziou de todos os atributos que sinalizavam, todas as ferramentas que sinalizavam que ele era Deus, e ele assumiu uma forma humanamente perfeita, e desceu até aqui, e foi ser humano perfeito, imagem e semelhança de Deus. David, ele deixou de ser Deus? Não, ele não deixou de ser Deus, ele é 100% Deus e 100% humano, mas as ferramentas, o texto diz que ele se esvaziou. Na queda, pessoal, em Adão, presta atenção nisso, é como se toda a raça humana tivesse chegado para Deus e falado assim, Pai, Criador, o Senhor me criou, né? Muito obrigado. O Senhor é muito bom. Essa terra que o Senhor me deu para cuidar é muito boa. A criação é muito boa. Obrigado pelo poder. Obrigado por me fazer imagem e semelhança. Mas o seguinte, a partir de agora eu dou conta, viu? Fique o Senhor aí e agora o negócio é comigo. Deixa comigo. O universo agora está por minha conta. E esse engano deslocou a humanidade de uma posição perfeita, imagem e semelhança do Criador, para uma posição imperfeita, ser humano corrompido e afetado pela queda. Isso foi um engano, porque romper-se com Deus
quando você tenta sair fora de Deus, você cai aonde? No nada. Porque Ele é tudo. Então é como se desse um salto no vazio. Não tem como sair dele. Ele é. Jesus, pessoal, deixou todos os seus poderes divinos com o Pai. Continuou com a essência de Deus. Veio habitar entre nós com todo o ônus de ser humano. Sim ou não? Ele sofreu, sangrou, chorou, se compadeceu, dormiu, acordou, comeu, teve fome. Ele se esvaziou, deixou as suas ferramentas divinas e desce como ser humano perfeito. Porém, com um detalhe, ele não rompeu relações com Deus, como tinha feito Adão. O Adão virou para Deus e falou: não, pode deixar, agora a partir de agora sou eu. Deus não. Deus falou: eu desço, mas se o Senhor for comigo. Eu desço para lá, mas se o Senhor me prometer que eu continuo te contemplando e só vou fazer lá na terra aquilo que eu vejo o Senhor fazer. Só vou viver com eles aquilo que o Senhor quer que eu viva. Está lá em João capítulo 5. Em verdade vos digo que o filho nada pode fazer de si mesmo. O filho, com F maiúsculo. Jesus não podia fazer nada de si mesmo, gente. Uau! Ele só podia fazer, senão somente aquilo que vira o Pai fazer. Porque tudo que este fizer, o Filho também semelhante o faz. Porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que é para fazer. E maiores obras do que estas lhes mostrará, para que vocês se maravilhem. Jesus, pessoal, fez milagre para nos provar que é possível, que Ele era um ser humano perfeito, perfeitamente conectado e vinculado a Deus. E por Ele estar em perfeita harmonia, em perfeita unidade, em perfeito amor, em perfeita comunhão com Deus, Ele fazia milagres. Uau! Ele não fazia milagres para provar que era Deus. Ele fazia para provar que Ele era humano perfeito. Que é isso, Deus? Você está doido? Vou te provar. Lembra do nosso amigo Pedro? Apóstolo Pedro. Uau, o apóstolo. Não é isso? O Pedro é o vacilão de João capítulo 18. Que prometeu que de jeito nenhum deixaria aquelas coisas acontecer com Jesus. Jesus fala para ele: está chegando meus dias, vou morrer. E eles olham e falam assim: não, que morrer, não deixe não. Aí os outros escutam o que Pedro fala: a gente também não vai deixar não. Ninguém encosta no Senhor. Jesus olha para ele e fala assim: ô Pedro, você não se conhece e ainda não me conhece. Porque antes que o galo canta, você vai me negar. Até aí, ok? João capítulo 18. Dias depois, pessoal, Jesus encontra com Pedro, dá uma ajustada interior no Pedro. Ele vê que ele era o Cristo, ele crê que ele é o Cristo. E em Atos capítulo 3, o primeiro texto que nós lemos diz que Pedro está indo à porta, indo à Porta Formosa, que era um lugar de pessoas com necessidades. Pedro, o vacilão ressurreto, regenerado, realinhado. O Pedro está passando pela porta e um mendigo fala para ele: me dê uma esmola. E o Pedro, que ontem era vacilão, olha nos olhos dele e fala: olha para mim, olha nos meus olhos. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho um auxílio temporário, eu tenho vida eterna. Dentro de mim tem vida. Levanta e anda. E o cara... Então, os milagres não é para provar que Jesus é Deus, porque Pedro não é Deus. Pedro, em algum momento, se tornou um ser humano perfeito, conectado
consciente da vontade de Deus, eternamente vinculado pelo vínculo do amor, da graça, do favor. E daqui a pouco, esse mesmo Pedro, vacilão ontem, está passando de um outro lugar e as pessoas estão colocando camas na fora para que a sombra dele passasse e curasse as pessoas. Cara, isso é loucura. Nunca não queria ter sabido disso. Milagre não é coisa de Deus, entre aspas. Sinais é coisa de gente, humano, perfeitamente conectado com Deus. Ah, David, mas só um exemplo é pouco. Tá bom, te dou mais. Diz a história que Paulo gostava de pregar e falava demais, né? Igual eu, fala muito. Aí Paulo está falando, o suor está caindo, ele enxugou o suor assim, colocou o lenço. Alguém pegou o lenço de um ser humano mortal. O lenço de um vacilão que matava em nome de Deus, que um dia caiu do cavalo lá em Atos capítulo 9, foi regenerado, e o lenço dele tocava as pessoas e elas eram curadas. Ah, que é isso, cara? Milagres não tem fim em si mesmo. Milagres não é um exercício de Deus mostrando que Jesus é divino. Milagre não é uma ferramentinha que a gente usa para conforto da nossa alma com aqueles que a gente mais ama. Certo? Deus, eu quero um carro novo. Esses dias no adesivo, aqueles, né? Fruto de um milagre, o carro. Essa semana eu vi, falei, não, você não entendeu nada. Milagre, carro? Não, menos, bem menos. Bem menos. Milagre, pessoal, não é um negócio que a gente pega do bolso e na hora que a gente quer, usa para benefício nosso. Pá! Milagre tem um fim, tem um objetivo: sinalizar que ele é o Messias, que ele era o Cristo, que ele está vivo e que ele autenticam aqueles que são humanamente perfeitos, imagem e semelhança de Deus. David, você está falando que eu preciso fazer de tudo para mim ser perfeitinho, para me conceder poder, Deus, e eu poder fazer milagre em nome dele? Negativo. Porque não tem nada que você pode fazer para conseguir esse dom. E aonde que está isso? 1 Coríntios capítulo 12. Versículo 4. E antes de ler, eu te pergunto: será que você tem coragem de crer no que você vai ler? Olha aí. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Porque a um é dado mediante o Espírito a palavra de sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. Versículo 9, a outro no mesmo Espírito a fé, e a outro no mesmo Espírito dons de curar, a outro operação de milagres, a outro profecia, a outro discernimento, a outro variedade de língua, a outro capacidade de interpretar. Podemos experimentar milagres hoje? Sim, podemos. Quem pode operar milagres hoje? Pessoas que escolhem um caminho de aperfeiçoamento, de treinamento, de empoderamento do alto, que significa discipulado de Jesus,
que significa regeneração. E essas pessoas, se forem agraciadas pelo dom do próprio Espírito para fazer isso. David, ainda existe milagres? Existe. E quem pode realizar? Quem tem o dom. Como é que eu consigo esse dom? Tem como eu conseguir comprar? Não tem jeito. Ele distribui da forma que ele quer. Tá bom, se ele distribui, eu não preciso buscar, né? Então eu não preciso fazer nada? Não, aí que está o problema. Já se perguntou por que a igreja não experimenta tantos milagres quanto antes? Será, pessoal, que o problema não é com a gente, que a gente não se disponibiliza para possivelmente termos esse dom? E se tivermos? Como saberemos se temos ou não, se não oramos em nome de Jesus? Milagres é a confirmação da chegada do Evangelho do seu reino. Ele diz: eu cheguei, eu estabeleci meu reino. Finalizando, acredito que estamos entrando num novo tempo, num tempo de fim, onde vários sinais irão acontecer. Primeiro, os sinais de muitos, o coração, o amor de muitos vão se esfriar. Sim ou não? Nítido, né? Já é substancialmente uma realidade, certo? A fé de muitos iriam se perder. Sim? O temor. Vão agir como se não tivessem temor a Deus. Não é isso? Mas a palavra diz que nos últimos dias também teriam sinais. E espantem, eu fui olhar a palavrinha sinal, é a mesma palavra para milagres. E a grande pergunta que eu quero deixar para nós hoje é: será que eu acredito em milagres? Será que eu estou disposto a me aperfeiçoar, a ter dunamis? O que é dunamis? Excelência de alma, pureza de coração, santidade, cristandade, aperfeiçoamento. Será que eu estou disposto a isso para que, se for da vontade dele, vontade do Espírito dele, ele me conceder esse dom e eu sinalizar o reino de Deus? Será que nós podemos posicionar como testemunhas que mantêm a chama do Deus vivo acesa na terra? E ontem a gente teve um ensaio aqui, depois ficamos conversando. Gente, já imaginou? Imagina aí. Já imaginou? Deus acha em nós possibilidade de nos confiar poder, dunamis e esse dom? A grande pergunta não é se ele pode nos dar isso. A grande pergunta é o que a gente vai fazer com isso. Porque o Valdomiro Santiago está fazendo, mas com um fim sabe lá Deus qual. Mas ele cura, tá, pessoal? Ele já curou, eu já vi pessoas sendo curadas. Ele tem o dom. Benihim, cara, Benihim fazia o que Paulo fazia. Ele pegava o casaco dele, jogava e caía 300 pessoas. Dons, sinais. Billy Graham, pregando na África. Quantos aleijados? Curados de ebola. Orava e as pessoas jogavam os seus negócios para cima e vinham andando. Chegaram de cadeira de rodas. Reinhard Bonk, o evangelista. Vai olhar os DVD do cara. O cara faz em nome de Jesus. A grande pergunta para nós é: será que um de nós aqui se habilita a ser aperfeiçoado, ter poder, ter dunamis, e quem sabe ter esse dom? Quem tem fé para isso?
Bom, isso nos solicitará preparo, aperfeiçoamento, intencionalidade de curar. Foi isso que eu tentei fazer lá no sábado, mas não deu certo. Talvez eu não esteja pronto, ou talvez ele não queira confiar tamanha ferramenta. Ele não vai dar um fuzil para alguém sabe atirar só com 22, certo? Você acha que eu devo desistir desse dom? O que eu devo fazer? A Bíblia diz para nós pedirmos os dons. O que eu devo fazer? Me aperfeiçoar mais. E trilhar, escolher intencionalmente, trilhar um caminho de regeneração. O que é regeneração? Me tornar um ser humano perfeito. Lembra o que Paulo falou? Ser perfeito, como Cristo é perfeito, como eu sou perfeito. Olhe para mim como eu estou olhando para Cristo. Não estou falando que as suas capacidades podem ter esse dom por si só. Não. Eu acredito numa junção de fatores. Primeiro, aperfeiçoamento, busca, intencionalidade, caráter, santidade, nova vida. Segundo, um batismo específico do Espírito com esse dom. Uma vez que ele consegue ver nosso coração e ver a intencionalidade do nosso dom. Porque se for para nós ficarmos ricos e comprar fazenda de alguns milhões com a ferramenta de curar, você acha que ele vai dar? David, mas o dom é irrevogável. Tá bom, quando foi confiado a essas pessoas, podem ir lá procurar. Elas possivelmente começaram muito bem. Vai lá no R.R. Soares, pega a história dele. Começou muito bem. Não sei se não está bem também, não estou falando isso. Davi Miranda, já viu Davi Miranda? Morreu há pouco tempo. O fundador da Deus e Amor no Brasil, certo? Já viu a plaquinha, a bandeira deles, o fundo deles? O que é? É um tanto de muleta pendurada assim, cadeira de roda. Pessoas que foram curadas pela oração dele, através dele, em nome de Jesus. Por que não nós, pessoal? Por que não você? Porque você não quer? Porque você não tem fé para isso? Ou que você não tem coragem de se trilhar esse caminho de ser humano perfeito? Qual a diferença de você e do vacilão do Pedro? Se Pedro conseguiu ter capacidade, intencionalidade para a sua sombra curar, pode ser que o Espírito Santo de Deus nos conceda dons. E nos últimos dias, sermos uma igreja viva, avivada, com muitos dons. Todos eles canalizados e apontando para o testemunho que Cristo está vivo e continua reinando. Deus vai levantar algum homem por causa disso? Ele pode levantar, mas é por causa do homem? Não, é por causa do sinal histórico e do carimbo histórico do reino de Deus. Fechando, 1 Coríntios capítulo 4, 20. Encerro em 5 minutos. Quatro 20. Porque o reino de Deus consiste não em palavras, mas em poder. Uau! Gente, não vai dar 5 minutos não. Mas pensa comigo. Sabe quanto tempo que tem essa história que chamamos de Bíblia? Alguns teólogos dizem 6.000 anos, tá? Mais ou menos, 6.000 anos. Cristianismo tem quantos anos? 2000 e alguma coisa, não é isso? Estamos em 2016, 2000 e alguma coisa. Só estou querendo gerar fé para vocês entenderem onde eu quero chegar. Há 100 e poucos anos atrás, alguns irmãos estavam orando em casa,
numa rua chamada Azusa, certo? E aqueles irmãos, de repente, veio sobre eles algo do céu, os empoderou de tal forma, que as pessoas que passavam na porta do condomínio, caíam com a cara no chão, e iam arrastando, pedindo perdão, me cura, me salva, me liberta dos meus pecados, liberta os meus demônios. 100 e poucos anos, ontem. A grande pergunta é, por que não? Ele não se levantaria hoje, por que não? Porque nós não temos fé para isso? Ou porque que nós não queremos o aperfeiçoamento? Se tornar humano perfeito? Efésios, capítulo 1, 15. Estou empolgado, né? Efésios 1, 15. Amém, pessoal? Efésios 1, 15. Por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, olha isso, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, destampados à maneira de você ver, para saber qual é a esperança do seu chamamento e qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Versículo 19. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Há poder disponível para os que creem? Sim ou não? Há poder, pessoal. O que foi confiado a nós é um evangelho de poder, não de sabedoria humana apenas. Poder. Não, é lindo o que você está falando, mas quero ver poder. O que é poder? Dunamis. O que é dunamis? Excelência de alma, caráter, caminho de regeneração, se parecer com Jesus. Colossenses 1:9. Colossenses 1:9. Por essa razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes do modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos, a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Quando você vai estudar a história da igreja, ela é marcada por sinais e por poder. E por que não nós? Último texto, 1 Timóteo 1,7, uma carta pastoral, né? Uma recomendação pastoral. Timóteo 1,7. Desculpa, 2 Timóteo 1,7. Segunda Timóteo 1,7, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Ele não nos fez covardes, Ele nos deu poder do alto. Uau! David, doideira demais.
Por que não nós? Por que não eu? E por que não você? Quando alguém está doente do seu lado, quando eu cheguei, por exemplo, para visitar a Maria Fernanda no hospital, depois de um parto natural de um bebê de 4 quilos, 355. A hora que eu peguei a mão dela, o que vem na sua cabeça? Os médicos, o remédio ou a concessão de poder do alto? Quando seu filho ou sua filha estiver doente, o que virá a você? A confiança no remédio ou o caminho de aperfeiçoamento, de empoderamento que você escolhe trilhar, a fim de se tornar humanamente perfeito, mais próximo e parecido com Jesus? E você pega essa causa e antes de confiar nos remédios, você fala assim: Deus, o Senhor é o médico dos médicos, e a tua palavra diz que o Senhor pode curar. Por favor, Senhor, cura, ressuscita, coloca de pé, faz o que nenhum homem pode fazer. Não para que o meu nome seja conhecido, mas para que o Senhor seja visto nesses dias, para que a sua igreja seja vista esses dias, e para que um testemunho se levante na terra e diga: Ele está vivo, Ele reina para todos sempre. Amém e amém. Por que não eu? E por que não você? Humano, imagem e semelhança de Deus. Gostaria de orar por você. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Pode ser que o Espírito lhe conceda dons hoje. Pode ser. E pode ser que Ele te convide para um caminho de aperfeiçoamento, de ser humano perfeito, imagem e semelhança de Jesus. Pode ser que Ele te convida a você pedir esse dom para Ele, porque Ele tem o dom. Ele é o dono. E Ele pode te dar o dom. Deixa. Pai, por que não nós? Por que não nós, Senhor? Não queremos ser covardes. Queremos o caminho da regeneração, da alteração do nosso caráter, da nossa alma, do nosso espírito, do avanço, do crescimento, do amadurecimento espiritual, do discipulado à moda de Jesus, a imagem e semelhança de Jesus. Queremos, Pai. Queremos ter fé como a dessa criança, que ao perceber o risco de cair, ela confia totalmente nas mãos do pai, nas mãos da mãe. A fé dessa criança, que quando está com fome, ela depende do pai, ela depende da mãe, ela vai aonde tem a solução para ela. E oramos, Pai, para que o Teu Espírito Santo, Senhor, sonda os nossos corações, vê se em nosso meio, Senhor, existem pessoas que podem receber esse dom, porque pessoas continuam morrendo, Senhor,
A morte continua pegando pessoas, ceifando vidas antes da hora. A sua soberania continua no governo, mas eu tenho convicção que o Senhor gostaria que essas vidas sejam vidas e não morte. E essa estratégia pode estar nas nossas mãos, mediante o aperfeiçoamento, mediante ao dom que o Teu Espírito possa nos dar. E Pai, não tem a ver com a alma, não tem a ver só pela Suelen, Senhor. Mas oxalá, se no nosso meio se levantasse pessoas para entrar num CTI como aquele e passasse de maca em maca dizendo: levanta e anda, levanta e anda, levanta e anda. Que sejamos confrontados, Pai, e indignados com a morte, para que tenhamos vida. Indignados, Pai, indignados com a morte, indignados. Queremos a vida, Senhor. Não queremos criar um filho, 26 anos, para abruptamente a morte pela legalidade que tem do pecado do homem. Ceifar a vida. Por favor, Senhor. Pai, também muda-nos, transforma-nos, altera-nos, nos faz ser humano perfeito, nos faz ser mudados, Pai, a essência. Faz com a gente o que aconteceu com Pedro. Ontem vacilão, hoje a sombra dele cura. Faz com o que o Senhor fez com Paulo. Ontem, perseguidor da igreja, zombador de Jesus. Hoje, o lenço com o suor dele curava as pessoas. Oh, Jesus, muda-nos. Conceda sinais nos últimos dias. Faz com que a tua igreja experimente isso. E se aprouver ao teu Espírito, nos conceda o dom de curar, o dom de milagres, o dom de sinalizar que o Senhor ainda vive e reina para todos sempre. Amém. Te convido a se colocar de pé e orar essa canção conosco, que fala desse processo de nos mudar. Talvez você chegou aqui desanimado, espírito abatido, e ao ouvir isso, você viu que tem poder disponível para você. Mas você precisa trilhar esse caminho novo, de imagem em imagem.